Título V da Seguridade Social do Servidor. Capítulo I das Disposições Gerais. Art. 180. O regime de previdência e assistência social dos servidores públicos municipais obedece à disciplina prevista em lei específica, observado, no que couber, o disposto nos artigos seguintes. Art. 181. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor, a sua família, e compreende um conjunto de serviços e benefícios que atendam às seguintes finalidades: e garantir meios de subsistência nos eventos da doença, invalidez, velhice, acidente de serviço, pensão, falecimento e reclusão. Segunda, proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. Terceira, assistência à saúde. Quarta, assistência social. Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em lei complementar e regulamentos. Capítulo 2 dos benefícios. Seção I da aposentadoria. Art. 182. O servidor será aposentado. E por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. Segunda, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Terceira, voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições, bem como, no que couber, as hipóteses previstas no artigo 8º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. A 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. C. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 se professora, com proventos integrais, desde que desempenhadas exclusivamente na educação infantil e no ensino fundamental e médio, sujeitas, em qualquer caso, à comprovação da contribuição previdenciária respectiva. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Primeiro consideram-se doença grave, contagiosa ou incurável, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira total ou progressiva posterior ao ingresso do serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, mal de Alzheimer, colagenoses com lesões sistemáticas ou de musculatura esquelética e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. Segundo, nos casos de exercício em atividades consideradas penosas, insalubres e perigosas, a aposentadoria de que trata o inciso 3º, A e C, observará o disposto em lei específica. Terceiro, o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade, desde que feita a comprovação da contribuição previdenciária respectiva. Quarto, para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente, segundo os critérios estabelecidos em lei federal. Quinto, homens a partir dos 53 anos de idade e mulher a partir dos 48 anos poderão se aposentar se o tempo que falta para 35 e 30 anos de serviço, respectivamente, for acrescido de 20%. Sexto, homem a partir dos 53
53 anos de idade e mulher a partir dos 48 anos, poderão se aposentar se o tempo que falta para 30 e 25 anos de serviço, respectivamente, for acrescido de 40%. Art. 183. A aposentadoria compulsória será automática e com vigência do dia imediato, aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Art. 184. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Art. 185. Incorporam-se aos proventos a gratificação de função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão. E exercida pelo servidor por período de 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados, segunda de maior valor desde que a função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo de comissão tenha sido exercida por período mínimo de 2 anos, terceira, imediatamente inferior dentre as exercidas quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 anos. Primeiro vetado 2. Para efeito das incorporações de que trata este artigo, faz-se necessária a devida incidência da contribuição previdenciária. Art. 186. Revogado. Seção 2ª do Auxílio Natalidade. Art. 187. O auxílio natalidade é devido, após 12 meses de efetivo exercício público municipal, à segurada gestante pelo parto, ou ao segurado, pelo parto de sua esposa, ou de sua companheira, não segurada, e consiste numa parcela única correspondente ao menor vencimento de referência inicial do servidor público do município de Teresina. Parágrafo único. No caso de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% do nascituro. Seção 3ª do Salário Família. Art. 188. O salário família é devido ao servidor, ativo ou inativo, por dependente econômico, correspondente a 5% do salário mínimo vigente. Primeiro consideram-se dependentes econômicos, para efeito de percepção do salário família, e, o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados, até os 21 anos ou inválidos. De qualquer idade, segunda, o menor de 21 anos que, mediante autorização judicial ou tutela, viver na companhia e às expensas do servidor, terceira, os filhos e os equiparados até a idade de 24 anos, se estudantes universitários solteiros e sem economia própria, quarta, o pai e a mãe sem economia própria. Segundo, não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento, trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento de aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Art. 189. Quando o pai e a mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separados, será pago a um ou a outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, madrasta e ou representante legal dos incapazes. Art. 190. O salário família não servirá de base para a contribuição previdenciária. Art. 191. O afastamento do funcionário, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Seção 4ª da licença para tratamento de saúde. Art. 192. Verificada pela perícia médica a incapacidade laborativa do segurado, ser-lhe-á concedida licença para tratamento de saúde, nos termos da legislação própria. Primeiro, a licença de que trata este artigo terá a duração máxima de 24 meses. Segundo, se a incapacidade total definitiva do segurado for comprovada no exame inicial ou subsequente, poderá ser dispensado o prazo estabelecido no parágrafo anterior, e em lei específica. Art. 193. O valor mensal deste benefício corresponderá ao mesmo percebido em atividade. Art. 194. Assistirá direito, também, ao segurado, a licença para tratamento de saúde em pessoa da família, nos termos da legislação própria e observado, no que couber, o disposto no parágrafo deste artigo. Parágrafo único. O benefício será concedido observadas as seguintes condições.
e deverá ser comprovada a necessidade de assistência total e permanente do segurado ao doente, através de perícia médica do IPMT. Segunda, o doente deverá ser dependente do segurado ou parente consanguíneo até o 2º grau. Terceira, o prazo da licença não poderá ultrapassar a 60 dias consecutivos ou não, no ano. Seção V da licença à maternidade, paternidade e à adoção. Art. 195. A licença à maternidade terá duração de 120 dias, podendo a segurada afastar-se do trabalho 28 dias antes do parto. Parágrafo único. A segurada que adotar criança terá direito à licença, à adoção a contar da posse do adotado nos seguintes períodos: criança na faixa etária de até 0,4 meses, 120 dias, de mais de 0,4 meses e até 0,2 anos, 60 dias, de mais de 0,2 a 0,7 anos, 30 dias. Art. 196. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença, paternidade de 0,5 dias consecutivos, a contar do dia do parto da esposa ou da companheira do segurado ou da adoção. Seção 6ª da pensão. Art. 197. A pensão por morte é devida aos dependentes definidos no regime de previdência, correspondendo à totalidade dos vencimentos ou proventos do segurado falecido, no limite estabelecido em lei. Primeiro, em caso de ausência do segurado por mais de 0,6 meses declarada por autoridade judicial, ou desaparecimento por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, provados por documento hábil, poderá ser concedida pensão por morte aos dependentes do segurado. Segundo verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, ficando os dependentes desobrigados de restituírem as importâncias já recebidas. Art. 198. O total da pensão será dividido em 2 parcelas iguais, constituindo-se uma parcela familiar, e a outra correspondendo a tantas parcelas individuais e iguais quantos forem os demais dependentes habilitados ao benefício. Primeiro, na hipótese de concessão da pensão a mais de uma família do mesmo segurado, a parcela familiar será dividida, igualmente, pelo número de famílias, inalterada a divisão da parcela destinada ao rateio entre os demais dependentes habilitados. Segundo, entende-se como família o conjunto de pessoas ligados por vínculo de consanguinidade ou a sociedade matrimonial, assim como o grupo formado pelo menores equiparados aos filhos, cujo sustento esteja a cargo do segurado falecido, ausente ou desaparecido. Terceiro, o pagamento da pensão não pode ser retardado pela não habilitação de qualquer dependente, sendo que a habilitação posterior que implique em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a partir da data em que for feita. Seção 7ª do auxílio funeral. Art. 199. O auxílio funeral será devido ao executor do funeral do segurado, até o limite de 2 salários mínimos, mediante comprovação das despesas respectivas. Parágrafo único. No caso de ser dependente o executor do funeral, ser-lhe-á pago o limite do valor do benefício, independentemente de comprovação das despesas realizadas. Seção 8ª. Do auxílio reclusão. Art. 200. O auxílio reclusão será concedido ao conjunto de dependentes do segurado, detento ou recluso que não perceba vencimento ou proventos de inatividade. Primeiro, o auxílio reclusão consistirá numa renda mensal, concedida e atualizada na forma estabelecida para a pensão, aplicando-se-lhe, no que couber, as normas do capítulo anterior. Segundo, o auxílio reclusão será devido a contar da data do efetivo recolhimento do segurado à prisão e mantido enquanto durar a reclusão ou detenção. Terceiro, se da pena de prisão resultar perda da função pública, o auxílio reclusão somente se extinguirá após o 3º mês da liberação do segurado. Quarto, falecendo o segurado na prisão, será automaticamente convertido em pensão o auxílio reclusão que estiver sendo pago aos seus dependentes. Seção 9ª do 13º salário. Art. 201.
O 13º salário é devido aos aposentados, aos pensionistas e aos funcionários ativos em gozo de licença médica por mais 0,6 meses correspondendo a um 12 avós, por mês, do valor do benefício de dezembro de cada ano, recebido durante o ano civil. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês inteiro. Capítulo 3º da assistência. Art. 202. A assistência à saúde e a assistência social serão prestadas aos beneficiários com a amplitude permitida pelos recursos financeiros do órgão gestor, nos termos da lei específica. Art. 203. Os serviços de assistência à saúde serão prestados na forma de lei específica. Art. 204. A assistência social terá por finalidade proporcionar aos beneficiários melhoria em suas condições de vida, mediante ajuda pessoal, seja nos desajustes individuais do grupo familiar, seja quanto às prestações de previdência social, observada a legislação específica. Art. 205. Revogado. Art. 206. Revogado. Título 6º da contratação temporária. Art. 207. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos em lei. Art. 208. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, e assistência a situações de calamidade pública, segunda, combate a surtos endêmicos, terceira, vacância no magistério, quarta, atendimentos de outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei. Primeiro, as contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica, não podendo ultrapassar o prazo de 24 meses, vedada a contratação da mesma pessoa, após o término do contrato rescindido, ainda para exercício de atividades diferentes. Segundo, as contratações serão previamente autorizadas pelo chefe do Poder Executivo ou Legislativo, ouvido o órgão responsável pela administração de pessoal. Terceiro, o contratado não poderá ser ocupante de função ou cargo público municipal efetivo, ou em comissão. Quarto, no caso de vacância no magistério, a contratação por tempo determinado somente será permitida mediante designação para o exercício da atividade de professor em regência de classe e quando não houver candidato habilitado em concurso público para a área específica. Art. 209. Nas contratações por tempo determinado serão adotados os níveis de vencimentos constantes dos planos de carreira, e o servidor ficará sujeito aos mesmos deveres e proibições do regime jurídico único. Parágrafo único. As contratações por tempo determinado ficam também sujeitos aos seguintes critérios. O recrutamento do pessoal a ser contratado será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, prescindindo de concurso público. Segunda, a contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá de processo seletivo. Terceira, as contratações serão feitas por tempo determinado e improrrogável, observados os seguintes prazos máximos. A 6 meses no caso dos incisos I e segunda do artigo anterior, b, até 24 meses, nos casos dos incisos terceira e quarta do artigo anterior. Quarta, nos casos dos incisos I e segunda do artigo anterior, os contratos poderão ser prorrogados, desde que o prazo total não exceda 12 meses. V. Nos casos dos incisos terceira e quarta do artigo anterior, os contratos poderão ser prorrogados, desde que o prazo total não ultrapasse 4 anos. Sexta, o pessoal contratado nos termos deste título não poderá: a. Receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. B. Ser nomeado ou designado, ainda que o título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. C. Ser novamente contratado, com fundamento nesta lei, antes de decorridos 24 meses do encerramento de seu contrato anterior. Sétima, a inobservância do disposto do inciso anterior importará na rescisão do contrato, ou na declaração da sua insubsistência, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão.
Oitava, as infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos deste título serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de 30 dias e assegurada ampla defesa. Nona, o contrato firmado de acordo com este título extinguir-se-á, sem direito a indenizações, a pelo término do prazo contratual b, por iniciativa do contratado. X, a extinção do contrato, nos casos do inciso anterior, será comunicada com a antecedência mínima de 30 dias. X, a extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento, ao contratado, de indenização correspondente à metade do que lhe caberia pelo restante do contrato. 12. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos deste título será contado para todos os efeitos. Art. 210. O contrato administrativo por tempo determinado poderá ser rescindido por interesse de qualquer uma das partes, observado o disposto no artigo anterior. Parágrafo único. Revogado. Art. 211. Revogado. Título 7º Capítulo único das disposições gerais e transitorias. Art. 212. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Art. 213. Poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo e legislativo, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira, e prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Segunda, concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio ao servidor. Art. 214. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente, exceto os casos previstos no artigo 154. Art. 215. Por motivo de crença religiosa 80 ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Art. 216. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: a ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. B. Inamovibilidade do dirigente sindical, até 01 ano após o final do mandato, exceto se a pedido. C. Descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical ou associação a que for filiado, o valor das mensalidades, contribuições e outros expressamente autorizados pelo servidor. D. De ajuizamento individual e coletivamente na Justiça do Trabalho, de acordo com o artigo 114 da Constituição Federal, e retirada das fichas de assentamento individual dos servidores os registros de penalidades que não forem aplicadas através de inquérito administrativo. Art. 217. Decorridos 90 dias, da promulgação do Estatuto, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, SESM definidas no artigo 221 deverão estar criados e em funcionamento de modo a determinar as áreas de riscos assim como as atividades de risco existentes no âmbito da Prefeitura e suas secretarias. Art. 218. A revisão dos percentuais hoje pagos será feita pelo SESM, de modo que no prazo de 120 dias, a contar da promulgação do Estatuto, não exista mais servidor que, enquadrado no parágrafo anterior, não perceba o adicional correspondente à sua atividade. Art. 219. O pagamento dos referidos adicionais bem como a aquisição e distribuição sistemática de equipamento de proteção, EP, coletiva, EPC, aos empregados enquadrados no primeiro, não desobriga a Prefeitura a promover a eliminação dos riscos caracterizados por perícia. Art. 220. Os órgãos da administração direta e indireta com mais de 100 funcionários são obrigados a constituírem suas comissões internas de prevenção de acidentes, compostas de 3 membros escolhidos através de eleições direta. Art. 221. O poder público manterá o Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do servidor municipal.
Art. 222. No prazo de 90 dias, a contar da data de publicação desta lei, será enviada à Câmara Municipal de Teresina projeto de lei dispondo sobre os planos de carreira e vencimentos dos servidores públicos municipais. Art. 222-A. Fica assegurado o adicional de tempo de serviço aos servidores que faziam jus ao referido adicional, até 16 de janeiro de 2001. Art. 223. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina, em 21 de julho de 1992.